Olá! Evidentemente, a Bíblia é um livro passível à interpretação e, como tal, existem passagens nela inseridas que são de difícil compreensão. Existem passagens difíceis de se compreender até para aquele que está esmerado em estudar a palavra, até para aquele que está acostumado a destrinchar aquilo que cada versículo quer dizer. Por vezes é necessário pegar um versículo ali, outro versículo aqui, para tentar achar um conceito para retirar algumas dúvidas. Entretanto, neste vídeo abordaremos sobre a causticante dúvida ou a emblemática dúvida: quem teria sido a mulher com quem Caim teria se casado? No livro de Gênesis, nos capítulos iniciais, quando nós olhamos a grosso modo, nós vemos que apenas 4 nomes são elencados, são abordados, a saber, Adão, Eva, Caim e Abel. E quando analisamos essa conjuntura, logo entendemos que na terra só haviam estes 4 seres: Adão, Eva, Caim e Abel. Quando olhamos por essa perspectiva, nós nos deparamos com uma apória, ou seja, uma dúvida: com quem Caim teria então se casado, se só haviam 4 seres na face da terra? Para entendermos melhor, temos que analisarmos o texto de Gênesis a partir do capítulo 4, ao qual a Bíblia nos conta o relato, nos conta a história de 2 irmãos que foram oferecer uma oferta ao Senhor. Caim ofereceu a sua oferta, Abel oferecera a sua oferta. A Bíblia diz que Caim era lavrador da terra. Já Abel, ele era pastor de ovelhas. Abel, ele ofereceu das primícias, primogênito das suas ovelhas com a sua gordura. Já Caim oferecera o melhor, talvez, do fruto da terra. Deus, então, ele olha para a oferta de Caim e a rejeita. Deus olha para a oferta de Abel e aprova. Diz o texto sagrado, no Gênesis capítulo 4, que tendo Deus aceitado a oferta de Abel e tendo recusado a oferta de Caim, descaiu o semblante de Caim. Deus então dá um alerta para Caim. Que alerta seria este? Que o pecado já estava à porta, que era para ele tomar cuidado. Mas ainda assim, Caim chama o seu irmão e vão ao campo. E ali no campo, o texto bíblico é enfático em dizer que Caim mata Abel, o primeiro homicídio da terra. Diante deste fato, Deus aparece para Caim e Deus o amaldiçoa, podemos assim dizer. E ele então se vê numa situação complicada e ele diz para Deus, praticamente nessas palavras: todo aquele que me achar vai querer me matar, vai querer vingar o sangue de Abel. Mas aí começa o grande emblema, o grande problema. Quem iria vingar o sangue de Abel se só tinha Adão e Eva, seus pais? Quem iria querer matá-lo? E Deus então coloca uma marca em Caim para que todo aquele que olhasse para Caim não o matasse. E a coisa se complica um tanto quanto mais, fica um pouco mais difícil a partir do verso 16 e do verso 17, quando diz que Caim ele fora para a terra de Nod. E na terra de Nod, ele casa-se e tem um filho, ali ao qual ele dá o nome de Enoque. Ele foi para a terra de Nod, dando a entender que haviam habitantes ali, havia um povoado ali, haviam pessoas ali. E naquela terra ele tem um filho ao qual ele se chama de Enoque. Quem teria sido esta mulher de Caim? Se a grosso modo, quando nós olhamos as escrituras sagradas, nós vemos apenas o nome de Abel,
Adão, Caim e Eva. Adão, Caim, Eva e Abel. Quem teria sido, então, esta mulher ao qual Caim se casara? Haviam outros moradores, outros habitantes na terra? Diante deste emblema, diante dessa adversidade, nós nos deparamos com o texto bíblico, a Bíblia explica todas as coisas. Nós deparamos com Gênesis, capítulo 3, verso 20, ao qual o texto bíblico diz o seguinte: E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. A Bíblia diz que Eva foi a mãe de todos os viventes. Se havia demais moradores na terra, não poderia ter procedido, não poderia ter saído de outro lugar a não ser ali de Adão e Eva. Então a Bíblia nos diz que os demais moradores que tinham, os demais moradores que haviam, saíram de Eva. Mas como entender este texto? Por que a Bíblia não cita ao longo da passagem ou de sua passagem estes outros filhos que possivelmente Adão e Eva tiveram? Imagine você, de repente, tendo em sua casa 10 filhos. E desses 10 filhos, 2 ali fazem algo notório aos olhos da sociedade, como o caso de Caim e Abel. Um mata o outro. Desses 2 filhos, eles vão virar, um deles vai virar manchete, o que morrera e o que ficara vivo. E eles vão ser reconhecidos talvez por muito tempo. Se alguém for procurar lá na internet, hoje temos esse advento, nas notícias, nos portais de notícia, ali sempre vai ter essa notícia. Por mais que tenham tido outros 8 filhos, os que foram notícia foram os 2 ao qual houve esse triste incidente. De mesmo modo, Caim e Abel, eles aparecem como neste texto, neste cenário, porque eles prefiguram uma notícia, uma triste notícia, o primeiro homicídio da face da terra. Bem como Caim e Abel aparecem porque eles prefiguram também algo que Moisés gostaria ou queria passar para o povo de Israel há alguns anos, posteriores a este fato, sobre a sua linhagem. A Bíblia fala bem claramente que Caim, ele foi ali o pai, podemos dizer assim, de uma geração ímpia, de uma geração pecadora. Então Caim, ele aparece em noticiário, poderíamos assim dizer, como alguém que posterior a ele veio numa geração ímpia, ao qual o dilúvio veio sobre a terra. Abel, ele aparece em notícia como aquele ao qual sofrera um grande dano, como um justo que sofrera um grande dano. Bem como lá a Bíblia ainda vai tratar sobre Sete, que também aparece em notícia, um outro filho de Adão e Eva. Por que Sete aparece em notícia? Porque Sete, ele era de uma geração justa, ou seja, da geração ao qual descenderia ali todo o povo de Israel. Então se houve uma preocupação de elencar estas genealogias, poderíamos por assim dizer. E a Bíblia ainda diz mais, lá em Gênesis capítulo 5, verso 4, para esclarecer qualquer outra dúvida: e foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. O que a Bíblia está tentando nos dizer? O que a Bíblia está nos dizendo? Que Adão e Eva tiveram outros filhos e filhas. Então, neste interim, neste tempo ao qual eles foram expulsos do jardim, eles tiveram muitos outros filhos e filhas. Só que o que se destacou, poderíamos por assim dizer, o que a Bíblia resolveu trazer até nós foi a história de Caim, alguém que era ímpio, mau e que matou o seu irmão. Abel,
que era justo, reto e que sofreram dano por ser justo, e Sete, que era ali um justo ao qual veio toda a descendência, podemos dizer assim, também começou ali da nação de Israel. Então, a Bíblia traz resposta para todas as coisas. Tudo encontramos dentro da palavra de Deus. Este é o canal Conceitos Teológicos. Quem vos fala é o presbítero Rafael Cardoso. Se tem gostado do nosso conteúdo, deixa o seu like e se inscreva em nosso canal. E que Deus abençoe sua vida poderosamente, ricamente, em nome de Jesus.